Dizer-vos que é um grande gosto receber cá em Domingos Abrantes um resistente antifascista nesta casa, que também é um produto da Revolução do 25 de Abril e que foi inaugurada precisamente no dia 25 de Abril de 2001. Estou a contar que a biblioteca é do final do século XIX, mas não tinha uma casa própria para a sua biblioteca e uma biblioteca funcional, aberta a todos, leitura pública, como a nossa foi inaugurada também simbolicamente nesse dia. Portanto, eu posso vos dizer que o Domingos Abrantes é um resistente antifascista. Foi um menino que começou a trabalhar numa fábrica aos 11 anos, como muitos dos portugues da sua geração. Militou no mundo juvenil também e depois filiou-se no Partido Comunista, tendo passado à clandestinidade e nessa qualidade também foi membro do partido e funcionário do partido, e depois já no pós-25 de Abril também foi funcionário do partido. Foi preso pela via de várias vezes, esteve em Peniche, esteve no Algarve, foi torturado e, portanto, e alguns problemas de saúde que tem hoje vêm precisamente dessas suas prisões e passou também à clandestinidade, portanto, em 54, não foi? Sim. Portanto, pertence ao Conselho de Estado até 2022 e pronto, é uma introdução assim muito breve. Queria dizer que é realmente um grande gosto tê-lo cá hoje. Muito obrigada pela vossa presença. O Sr. Vereador, depois no final, estará também dirigido a dar umas palavras. Muito obrigada pela vossa presença. Então, boa noite a todos. Boa noite. É com muito gosto que aqui estou, mas por agradecer a possibilidade de me dar de falar sobre os 50 anos do 25 de Abril, que é neste momento alguma das nossas grandes preocupações e que tem uma extensão enorme de comemoração. Claro, eu referi bem, eu sou aquilo que vulgarmente se chama um resistente, também convém dizer que uma espécie está em extinção por razões óbvias, e o que é bom, o que é significa. Nós temos 50 anos de liberdade, portanto, digamos que hoje são precisos resistentes, mas um outro tipo de o tema que tinha proposto para esta sessão, que é 50 anos do 25 de Abril, portanto, como aqui chegamos e para onde vamos, tem pressuposto duas outras questões. A primeira, naturalmente, nós temos 50 anos, reparem, são mais 2 anos do que 48 anos que vivemos sob a ditadura, como é pouco significativo. Ultrapassámos vivemos há mais tempo em liberdade do que vivemos em ditadura, e chegámos aqui 50 anos depois, porque também tem algum significado. Então, e um dos significados é que, digamos, os valores de Abril, se não tivessem perdurado, nós não estaríamos aqui hoje. Portanto, digamos que comemoramos 50 anos de uma conquista, mas uma conquista perdura e que todos nós devemos fazer para o trabalho. Mas, na minha proposta, também tem pressuposto um outro. É que não podemos deixar de ter preocupações olhando para a evolução do país, do mundo, para onde é que vamos. E se subestimamos o quadro que vivemos e dos perigos que corremos, naturalmente que já tivemos a experiência trágica dos anos 30, dos anos 40, portanto, o que isso significou, portanto, as comemorações têm uma enorme importância dos 50 anos de valorizar as conquistas de Abril, mas devem ter, e eu acho que não estão a ter, a necessidade de não deixar esquecer algumas questões. E, naturalmente, a necessidade de não deixar esquecer que o fascismo existiu. E que o 25 de Abril tem esta característica,
é uma revolução que teve as características que teve, não se pode esquecer que foi derrubada uma natureza fascista. Depois adiante da direita algumas. Nós temos nas coroações dos 50 anos, acaba por ser não 50, mas 52, que vai até até mais adiante, e vamos ver se depois essa cisão não tem água no bico, mas isso é outra problema, porque tudo indica, tudo se prepara, ou pelo menos há uma corrente que se prepara para fazer dos 50 anos do 25 de novembro a grande data da democracia. Já depois vamos ver se não foi esse o grande objetivo, não há um problema que possa ser substituído. A grande data da democracia, da liberdade, é o 25 de abril, não pode ser comprado. Mas eu chamo a atenção das comemorações dos 50 anos, do 25 de abril, pelo menos me surpreendeu pela dimensão. Registramos dezenas de milhares de grandes, pequenas, portanto, uma grande variedade de livros, revistas, debates, manifestações, colóquios. Podemos dizer, não há nenhum ponto do país onde não se comemorem os 50 anos, o que é. Mas não é só isso, é que vemos, de facto, uma adesão gigantesca. Por todo lado, onde vemos o renascer, digamos, do amor e o apego aos valores, o que nos dá uma enorme garantia a outra questão é que uma grande parte destas comemorações, com tudo o que tem positivo, outras nem tanto, mas isso depois é adversidade da nossa própria realidade. Nós verificamos que anda muito centrado à conquista da liberdade. E é. 25 de Abril e vai perdurar pela vida fora com uma conquista da liberdade. Derrubou uma ditadura de 48 anos, que oprimiu o nosso povo, restituiu a liberdade, como pode viver hoje. Mas eu, quando falo do 25 de Abril, falo da Revolução de Abril. Isto é, o 25 de Abril não é uma data. Portanto, o 25 de Abril é uma data do derrubo da ditadura, mas podemos dizer as grandes conquistas do 25 de Abril, que ainda hoje perduram, não foram no dia 25 de Abril. Isto é, para mim, e para o meu partido, e para muita gente, há que distinguir o derrubo da ditadura e o derrubo do fascismo. São duas coisas que não são coincidentes, mas conversaremos sobre isso. Portanto, isto é o 25 de Abril. A Revolução de Abril, que aliás é um tema, se estiverem atentos, vai cair no esquecimento, ou já pouca gente fala, foi um facto real. Isto é, houve um bloco militar com posições muito diversificadas, é saber, não queriam todos a mesma coisa, depois adiante direi alguns exemplos que também vão ficando esquecidos. O golpe militar foi transformado. Foi a Revolução que depois transformou o nosso país e as grandes conquistas. E este problema é uma questão central na compreensão do que foi a Revolução e porque é que foi assim. Porque havia outras pessoas que queriam uma coisa completamente diferente. Já vou dar alguns exemplos. Portanto, a Revolução seguiu um ritmo, um rumo, não foi casual. Forças, movimentos, coisas concretas. Mas convém salientar que a Revolução de Abril, e agora aqui falo da Revolução de Abril, no seu processo de desenvolvimento, até costumamos dizer que a Revolução de Abril começou em maio, porque é partida de maio, depois dizer que alguma coisa, porque vai ficar na nossa história como a revolução mais profunda que houve na Europa desde 1917. Está certo? Foi a revolução que nos deve encher de orgulho. E foi sobretudo, e fica porque o 25 de Abril vai nessa. E é, na minha opinião, e julgo que devemos defender que assim fique como um dos grandes acontecimentos da nossa história. Há momentos, sem dúvida, de glória, visto em função também das classes que em cada momento são dominantes, mas o 25 de Abril perdurará, penso eu, pelo tempo fora, como uma das melhores momentos da nossa história. Porquê? Pelas profundas transformações. Não conheço outro momento em que a nossa vida, a vida das pessoas, o viver, as
condições de vida, a cultura, digamos, tivesse num curto espaço de tempo. Reparar que estas transformações se deram num curto espaço de tempo, no fundo do ano, mas que quem viveu esses momentos, e há aqui muita gente que viveu, está em condições de avaliar as profundas. Portugal passou a ser outro Portugal. Não só do ponto de vista da vida, das conquistas, dos direitos, etc. Mas o 25 de Abril de 1974, a Revolução, vai perdurar como um grande acontecimento comum da nossa história por uma razão simples. E aqui já entra a minha visão, obviamente não pode deixar. Ao longo da história tiveram lugar muitas revoluções. Aliás, a história está cheia de revoluções aqui, então. Portanto, não é nisso que nos distinguimos. O que nos distinguimos é que a Revolução de Abril é o primeiro ato em que as massas populares do nosso povo não intervêm na Revolução só para defender os interesses do Estado, que é o clássico, mas, sobretudo, é o único momento da nossa história em que as massas populares intervieram para saudar a liberdade, para saudar a MFA, mas começaram a construir uma nova vida. E é isto que transformou o golpe militar na Revolução de Abril. E foi isso que marcou as transformações que se deram, portanto, a Revolução de Abril é uma revolução popular, no termo da teoria das revoluções, pela participação. Repara que em 1910, também foram as massas populares. Foi a raia miúda, foram as baixas patentes que levaram ao monarca. É sabido como Almirantes que até se suicidaram, fugiram. Mas qual é a diferença? É que em 1910 as massas populares tomaram conta dos bancos, tomaram conta das propriedades para se entregar aos senhores. Isto é, aos seus senhores. Ora, no 25 de Abril isso não aconteceu. No 25 de Abril as massas começaram a construir a nova vida. Digamos que construíram o poder local democrático, direitos, contratos coletivos, a radicalizar novos salários, digamos, até decretar reais. Repare que o direito à administração, quando foi publicado, já se tinha feito centenas de milhares de pessoas. Portanto, é uma revolução popular. E foi essa profundidade que levou às profundas transformações, que levou às transformações e que levou à sua defesa. Como é sabido, houve quem não quisesse aquela revolução e não se conformou com esse. Ora bem, portanto, a questão central das comemorações dos 50 anos de Abril deviam ser, na minha opinião, não só pensar no presente, mas sobretudo pensar também no futuro. E, portanto, porque trata-se de comemorar o derrubo da ditadura fascista, porque é disso que se trata, da conquista da liberdade. Repare que eu refiro sempre a conquista da liberdade. A liberdade não caiu sempre. E hoje, diria que este problema é explicar às pessoas que a liberdade que temos foi conquistada. Portanto, para muita luta, e não foi conquistada só no dia 25 de abril. Trata-se de uma longa luta de resistência do nosso povo. Depois, uma outra questão é que importa esclarecer. Porque é que, eu já disse alguma coisa sobre isso, porque é que o golpe militar se transformou numa revolução, das razões que já expus. E, sobretudo, porque é que a Revolução de Abril tomou o caráter, nós dizemos, emancipador e libertador. Emancipador, porque é, na verdade, nas suas perspectivas, nos seus valores, nos seus princípios constitucionais, instaurou um regime democrático na perspectiva da emancipação do nosso povo. Portanto, profundos direitos, não eram Estados, e, portanto, isto implica que é necessário dar a conhecer, sobretudo às novas gerações, o que foi a Revolução e, sobretudo, porque isso ninguém fala, porque havia forças que não queriam que assim fosse. Isto é, nós comemorarmos, falarmos da Revolução, não podemos esquecer que havia de facto força. Basta ouvir até os jovens movimentos, nem todos queriam liberdade. Queriam liberdade, mas digamos que é uma falsidade pensar que havia um consenso geral quanto ao rumo a seguir
do 25 de abril. Porque isso não. E depois adiante irem algumas coisas como fatos concretos, né, que a revolução foi, podemos dizer, contrário daquilo que alguns. E eu até costumo usar a revolução do abril teve quase a morrer no próprio dia 25. No dia em que os comentários do MFA entregaram o poder aos generais, e alguns questionaram, alguns eram fascistas, não vale a pena a gente iludir, né? E sabemos o que é que a seguir as medidas que tomaram, 25 de abril teve quase a ser derrotado. E depois a seguir foram mostrados com alguns exemplos concretos, né, da boca dessas próprias pessoas, como isto teve quase a acontecer. Teve quase a acontecer o que aconteceu no nosso 2010, isto é, os que conquistaram o poder entregaram o poder aos homens da cartola que ficaram todos, naquela altura, a reduzir os árbitros. E o MFA entregou o poder aos generais e felizmente puxaram o governo. Bem, eu faço aqui uma nota, que é o seguinte, claro, é a minha visão do partido e de uma pessoa que interveio na resistência, interveio na revolução, interveio de forma ativa e até com vontades contingentes. Mas é um fato inevitável, não vale a pena a gente fugir, que há muitas visões sobre, não podia deixar de ser. A visão que eu tenho do 25 de abril não é a mesma que tenho agora, obviamente. A visão que eu tenho do 25 de abril não é a mesma que tenho do banqueiro, que foi nacionalizado. Isso é natural e é inevitável. E sobretudo para como eu que vivi praticamente metade da minha vida em ditadura, com todas as consequências que aqui já foi referido, é natural que eu veja que foi a luta do 25 de abril, foi o 25 de abril de forma diferente daqueles que estiveram do lado. Não é o problema aqui. Não há nada que resolva esse problema. Mas há uma outra questão, que essa sim tem valor de princípio e que importa aqui para a nossa conversa, é o seguinte: o 25 de abril não foi feito para toda a gente. E isto é uma falsidade. Isto é uma falsidade. O 25 de abril restituiu a liberdade aos portugueses, é mentira. Isto é, o 25 de abril não restituiu a liberdade aos que prendiam, que assassinavam portugueses. O 25 de abril não foi feito para esses. Foi contra esses. E também não foi feito a favor daqueles que exploravam brutalmente o nosso povo. Aliás, e é que percebe-se que haja gente que era isto foi a liberdade para todos. Não foi feito para todos. Havia pessoas que tinham liberdade de se assassinar. E havia pessoas que eram as vítimas. No 25 de abril havia universidades e havia vítimas disto. Isto marca, aliás, do ponto de vista da teoria das revoluções, porque há uma teoria das revoluções, não há nenhuma revolução no mundo, não há, nem nunca houve, né, a favor de toda a gente. No dia em que isso acontecer, não são precisas revoluções. E eu espero que um dia haja uma cidade que não seja preciso fazer revoluções. Mas é quando o que caracteriza as revoluções, todas, não há nenhuma na história, não, é ser a favor de uns contra os outros. O que torna democrático ou antidemocrático é a favor de quem se faz. É evidente, se é para reforçar o poder do patronato, dos banqueiros, etc., dos monetaristas, não é uma revolução. Primeiro, essa é a primeira questão que deve ficar claro, que é um problema hoje, de princípio, que eu já uma vez disse, de uma das consequências, aliás, acho que acontece em todo o mundo. No dia 25 de abril, praticamente deixou de haver fascismo. Toda a gente passou a ser democrata. Toda a gente. E alguns diziam, os mais democratas, mas a gente dizia, passado. Mas isso na época que chamavam os adesivos. Que era recuperar o que perderam. Portanto, os agarros nunca aceitaram terem sido expropriadas das terras. Os banqueiros nunca aceitaram ser perderam. E outras rebelias e outros. Revoluções para todos não existem. E as revoluções combinadas com outras revoluções é um fato. Porque houve, e no nosso país, a par, nem podia deixar de haver. Até começar, havia gente que não pensava, nem queria o 25 de abril, tal como foi dado, ouvimos, aliás, falar de pessoas de que havia
ver com a FAP, não queria a guerra colonial, mas queria uma escola, porque era uma impressionante. Sabe o Supremo. Digamos, queriam liberdades políticas, mas não queriam que se metesse nas estruturas económicas. E depois vamos ver quais foram as consequências disto. Portanto, a questão que nos deve levar a pensar, como uma das questões centrais, é que a amplitude deste processo, talvez como um bloco comentado, uma revisão das mais profundas que houve na Europa, porque é isso aconteceu. Por outro lado, podemos passar uns 50 anos. Todos nós, ou pelo menos todos aqueles que amam a liberdade, têm uma tarefa que a todos nos deve, e aqui já estou a pensar no o cerne das comemorações do 25 de abril, hoje, ontem e nos próximos anos, deve ser no sentido de explicar o que foi o regime passado e que se terminou esta pessoa. Há uma batalha hoje que se chama a Batalha por Resgate da Memória. E subestimar este problema pode-nos fazer passar a pagar porque nós não podemos deixar esquecer. Porque se deixamos esquecer, e há um esforço para fazer esquecer, que o fascismo existiu, com tudo o que isso significou de miséria, de opressão do nosso povo, será muito difícil perceber não só a natureza da revolução, as consequências, as dificuldades que enfrentou e que representam para nós hoje. Portanto, a primeira questão é que a Revolução de Abril não é separada de duas questões fundamentais. O regime foi derrubado. Porque é a partir dali que se coloca a necessidade das transformações, já vamos ver isso. E, portanto, e por outro lado, quem foram as forças e porque é que foi assim e não foi ao contrário. Este problema do resgate da memória torna-se uma tarefa cada vez mais urgente, passados 50 anos. 50 anos. Não sei se há aqui muita gente que tenha 50 anos. Ou pelo menos era pequenino. Tudo vai ficando muito distante. Eu, mais ou menos, percorremos aí as escolas. Todos aqueles jovens nasceram, obviamente, depois do 25 de abril. Os pais deles nasceram, quase todos, se não mesmo todos, 25 de abril. E é quase preocupante, digamos, a ignorância sobre aquilo que era viver antes do 25. E, portanto, aquilo que hoje é natural, que nasceu aqui lá, quando eu digo, vejo os jovens com ternos, eu ia para a escola descalço, isso não entra nisso. Não entra? Há mais, mas até a grande parte nem sequer teria uma escola. Tem conquistas que foram adquiridas, nasceram com elas, mas que não têm a compreensão de como é que essas chegaram. Portanto, e mais, e este é um perigo para o presente e vai seguir para o futuro, é que há cada vez mais gente a posicionar-se face à nossa realidade, não por aquilo que se conquistou, que vieram encontrar ao nascer, mas sobretudo tendem a ver o regime, as liberdades que temos, o país que temos, não pelas conquistas, mas pelas dificuldades. E este problema é um problema que confronta todas as forças políticas que querem a manutenção da liberdade que querem todos. Um resistente antifascista, o Frei Bento, como que muita gente conhece, que foi de facto um resistente e participou na luta antifascista, escreveu há dias precisamente a alertar sobre esta questão. Dizia há 50 anos, não é eternidade, mas é tempo suficiente para se perder a memória do que não deve ser esquecido. E vai estar aqui o problema que nós hoje enfrentamos. Porque o nosso povo, se passaram naturalmente 50 anos, não repito, mas o problema é saber o que era, o que foram 48 anos. O que é que significou? Porque se perdemos isso de vista, teremos naturalmente a desvalorizar. Porque em traços largos, o tempo vai passando
Mas reparar que nós tivemos 48 anos de um regime fascista, né, que significou miséria extrema. Tínhamos regiões de miséria extrema. Portanto, de fome. E muitos trabalhadores iam para o trabalho sem comer, para a escola sem comer. Era um país extremamente obscurantista, digamos, no sentido mais sólido, apesar de ter os direitos das mulheres, etc. Éramos um país vigiado. Se vocês foram interessados, digamos, já ser desconhecido. Nós éramos um país pequeno. Mais de 5 milhões de portugueses foram fichados. Basta toda a sua vida de faça. Como se deslocam, os nucleiros, os amores que têm, os negócios que têm, tudo uma devassa completa, que depois eram utilizados, essa devassa, para chantagem, para pôr a outras pessoas a trabalhar para a polícia, para lhes impedir de aceder a certos cargos que era obrigatório a informação. Somos todo um país extremamente reprimido. Digamos, as pessoas que passaram para os países fascistas, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de milhares de pessoas. Não foi um caso. Daí fala-se um pouco, né? E é confrangedor não se conhecer. São estas pessoas que foram assassinadas. Vocês forem agora ao Museu do Peniche, vem lá uma lista de 222 que foram assassinadas. Pessoas que foram torturadas até a morte. Ainda hoje andamos à procura de gente que foi enterrada, não sabe. Até deste regime, estamos a falar. Ora, e portanto, e foi este regime que o 25 de Abril depois com. Portanto, o 25 de Abril depois com a este regime. E deu-nos um. E eu creio que, olhando aqui para o pessoal, muitos saberão, outros se calhar já esqueceram, né? Mas eu creio que escolhi aqui lembrar, porque devemos lembrar, né? As conquistas que só tiveram política. Porque é o contraste, para mim, o que nós temos que defender. Eu, muito sucintamente, claro, não vou dizer nada que penso que qualquer parte do saber, mas pode ser útil para recordar, né, ainda de forma simplificada, o que conquistou no espaço de lá no ano. As grandes conquistas foram plasmadas na Constituição, foram conquistadas num ano. Não foi em décadas, foi num ano. Portanto, isto mostra a natureza e a profundidade da evolução e o ímpeto que teve a participação popular na Revolução. Então, primeiro, nós éramos um país privado das mais elementares bases. Não era só a liberdade de falar, exprimir, de organizar. Era a própria liberdade de viver como queríamos. Portanto, o 25 de Abril, né, restituiu as liberdades no sentido amplo do termo, a expressão de pensamento, a formação de partidos políticos, de sindicatos, o direito à organização, à manifestação, o direito à greve, a melhoria das condições dos trabalhadores e das populações, uma política de rendimentos favorável ao trabalho, como nunca tinha a atualização das pensões, que eram baixíssimas, e grande parte dos trabalhadores nunca tinham a saber sequer de reforma, muitos deles morreram antes, ou com a generalização das conquistas sociais, né? O fim discricionário do proximidade do patronato. E este é um outro problema que depois iremos ver, né? Porque lembremos que algumas das empresas existiam no interior das empresas corpos de polícia. E eu falo nisto porque depois a seguir, quando falar dos problemas que se colocaram à natureza da Revolução, este problema é muito. Vocês forem ao Museu do Peniche, vão lá encontrar isto. São apenas 30 empresas. Não são, isso é sério. Até aqui os grandes grupos económicos que, digamos, foram sustentados por estas 30 empresas. Aos valores atuais, além de que financiar o orçamento secreto da PIB em 220 mil euros. E para quê? Porque naturalmente as grandes fortunas, a exploração, porque a ausência da liberdade não era só a ausência de não poder falar. É que a exploração, digamos, brutal,
foi sustentado precisamente na ausência da lei. E havia uma fusão, portanto, entre o corpo policial e o corpo dos grandes grupos económicos. Por outro lado, portanto, reparem, éramos um país desprovido de quase direitos sociais, dos mais elementares. Só as condições de assistência que o 25 de abril estendeu em larga escala e que mandou hoje a talvez das maiores revoluções no domínio do ensino. Repare, nós tínhamos um corpo de. Nós éramos país da Nova Guerra. Nós tínhamos ao 25 de abril qualquer coisa como 25, 27% da Nova Guerra. E, portanto, digamos, um valor. Estamos a falar de 1970. Ora, hoje o que é que nós vemos? Havia centenas de conselhos que não tinham uma única escola secundária. E hoje temos centenas de milhares da escola. Filhos operados na universidade tratavam-se por eles. Hoje é vulgar. Mulheres da universidade, nós no 25 de abril tínhamos 0,5%. Era o universo feminino das universidades. Hoje temos universidades, faculdades com maioria da mulher. E o tínhamos. Isso tudo era carregado num sistema extremamente obscurantista de que o fascismo não era só exploração. Por exemplo, havia uma moral fascista que impunha deveres e normas de vida. Eu falo muitas vezes disso, porque sou uma vida, eu e a minha família, o fascismo não reconhecia uniões de facto. As uniões de facto foram uma conquista física. E esta é uma grande conquista para o Cuba, porque não há nada, nenhuma lei possa considerar os casamentos indissociáveis. Não há nenhum decreto que garanta o caráter indissociável. Mas o facto de fascismo considerar os casamentos indissociáveis trazia problemas humanos de grande. No problema de feitos e até de obrigações humilhantes que impunha. Eu estive preso com a minha mulher, nós vivíamos juntos. Não éramos casados em papel, com muita gente. Com as consequências, tivemos 5 anos sem nos poder ver e 6 para ver. Não éramos casados em papel. E quando foi dada a notícia da nossa prisão, dizia que Conceição Matos, amante do Domingos Abrantes. Depois, quando fomos autorizados a casar, 5 anos depois de Domingos, passou a ser noiva do Domingos Abrantes. E depois casado, passou a ser a esposa do Domingos Abrantes. Portanto, houve pessoas, houve casos de pessoas que nunca puderam ver os filhos na cadeia, porque não eram filhos, porque a mulher continuava a ser casada com outro. E vice-versa também era verdade. O filho acabou com isso. Portanto, a liberdade de casar é uma liberdade do foro íntimo de cada. É uma das liberdades que se foi conquistar. E convém não esquecer, sobretudo na fase do regime, nosso país já atravessou 13 anos de guerra. 13 anos de guerra. Consumiu vidas imensas, milhares de mortes, destropiados. E nós consumimos riquezas do país para o nosso. Chegou o orçamento de Estado, para as vezes chegou a ser 6%. 6%. Que é uma monstruosidade. Mas para além de ter posto fim a esse martírio e essas guerras injustas, é como ficará na história do 25 de abril ter posto fim a um odioso sistema colonial que durou 500 anos. É uma das grandes conquistas do nosso povo. É o 25 de abril estabeleceu, com todas as dificuldades que os povos têm, não interessa, é da sua decisão o futuro que constroem, mas é uma conquista de valor universal que cabe ao 25 de abril. E, por último, 2 coisas apenas. A primeira é que a institucionalização do poder local democrático, digamos, deu às populações aquilo que gerações sucessivas não podiam ter imaginado. Basta olhar. Temos saneamento básico, ensino, apoio social, desportivo, digamos. Sem este apoio, sem esta realidade, as vidas das populações seriam impensáveis. Muito mais difícil. E essa é, talvez, até das maiores conquistas que hoje perdura no nosso 25 de abril. E uma outra questão, para terminar esta série história, houve 2, claro,
eu costumo dizer que houve duas revoluções. Uma e outra, de facto, é que as mulheres, no 25 de Abril, eram cidadãs de segundo no papel. Na lei, constitucionalmente, eram cidadãs de segundo. E o facto do 25 de Abril ter proclamado a igualdade da mulher, é saber que há discriminações, etc. Mas é uma conquista de valores históricos. Reparem que demorou mais de 100 anos, movimentos femininos, mais de 100 anos, até 150 anos, a lutar por esse tempo. Tu fazes 150 anos. Claro, podemos dizer, bem, mas há discriminações, há violência doméstica, mas isso é crime. E no fascismo não é. O adultério é um crime feminino. Portanto, digamos que as mulheres foi quem mais ganhou com o 25 de Abril, pelo facto de se tornarem cidadãs de acordo com transformações reais, a sua própria vida, até no poder decidir a sua própria vida. Não digo esse direito à lei, as suas imensas. Ora bem, e eu falei aí que foram presos ao longo dos anos, estamos a falar de dezenas de milhares, qualquer coisa como 50 mil pessoas passaram para as cadeias fascistas. Ora, o 25 de Abril significou o fim das prisões, o fim das torturas, o fim dos assassinatos. O medo, o 25 de Abril, pôs fim ao medo de se viver, porque era assim. Qualquer um de nós, resistente ou não resistente, tivesse contato, tinha que pensar que a qualquer momento vivia-se a pensar que a qualquer momento podia ser preso. E preso na rua, na minha casa, a minha mulher foi assaltada às 3 da manhã. Roubámos tudo. Só ficámos com o mexer no rolo. O 25 de Abril restituiu-nos o direito de não viver e pensar que se pode ser preso a qualquer forma. Isto é uma conquista para a qual lutaram durante anos e anos sucessivas gerações. E muitos não viram essas coisas. Mas, este mas tem uma importância para mim e para a cooperação. O fascismo não era só opressão. O fascismo não era só opressão. O fascismo não era só exploração. Era isso. Mas era muito mais isso. O fascismo era um regime em que era difícil saber o que era proibido. Aliás, o princípio geral era como se tivesse expressamente autoridade. Era proibido. Se levava a maior das arbitrariedades. Há pessoas que já não se lembram e já não viveram que o fascismo proibia manifestações de afeto, das coisas mais íntimas e do foro pessoal na vida. E eu creio que não disse nada de novo, mas creio que este enunciado, tudo vai ficando distante, poderá ajudar aos valores do Abril que já tem e digamos, é o conhecimento desta realidade que nos pode permitir que haja o empenho das pessoas na defesa dos valores. Entretanto, e é uma outra questão que nem faltava para si, vai ficando esquecido, se não mesmo varrido para baixo do tapete, que houve gente que agiram altamente responsável, que tentaram impedir que o 25 de Abril assumisse uma forma transformadora e emancipadora. Manter o essencial do Estado. Isto não é uma ficção. Lembremos que os presos políticos só foram libertados no dia 27. E sabemos que havia uma determinação de os mantermos. Ora, os presos políticos eram, digamos, aqueles que tinham as vítimas, tinham tido a ousadia de dizer. Lembremos que o Supremo, ou melhor, a Juntação Nacional, naturalmente por muito iniciativa do Supremo, ainda nomeou um novo diretor do PIN. Lembremos que a PIN ainda prendeu e assassinou pessoas. E há uma carta do Tribunal Supremo à PIN, a dizer-lhes que contavam com a sua lealdade
para servir o novo regime. Portanto, quem pensa assim, não estava a pensar liquidar o principal aparelho de sustentação da violência que existia. Não são coisas que a gente vá para baixo do tapete. Está mais escrito agora a condecoração de uma pessoa que, digamos, não queria o regime democrático. É muito curioso que o Spínola, quando lhe entregaram o poder, regiu um novo programa de governo. E quando se apresentou na pontinha, a palavra que tinha arriscado, uma das muitas coisas que tinha arriscado, na palavra do programa de governo, a palavra democracia. Democracia. Portanto, isto mostra o que estiveram. Portanto, as colónias eram para manter. Era a ideia de que era possível manter o essencial do Estado de Justiça. E eu vou-vos contar uma história que já contei muitas vezes, publicamente, e aqui insisto, mas que ajuda a perceber os perigos de sequela. A delegação do Partido Comunista Português afastou-se com o Suprema no dia 30 de abril, véspera de primavera. Eu digo o Suprema é que dirigia os trabalhos, creio até que já não lembro que mais ninguém falou. E o que ele nos disse, como ele via o Portugal de abril, é aterrador. Ele não usou uma única vez a palavra democracia. Nenhuma única vez. Nenhuma vez. Até se tinha arriscado. Mas o que nos disse é suficientemente para ver os perigos de sequela. Ele, portanto, foi enumerando. Das coisas mais claras nessa conversa foi a manutenção das escolas. Aliás, era a sua grande preocupação. Claro, ele nunca explicou, nem sei se sabia, né? Porque ele era para a suspensão das hostilidades. Não defendia a independência das escolas. Portanto, defendia a suspensão, por mim. E era o único que podia defender, visto que os militares fizeram campanha. O MFA nasceu, não. Havia militares do MFA que queriam a manutenção da escola, não queriam a guerra, mas nunca explicavam como é que se mantinham as escolas sem guerra. Mas as coisas mais claras que ficaram da conversa com o Supremo, nesse dia 30 de abril, né, foi a manutenção da escola. Só que ir à suspensão das hostilidades, os militares já não queriam combater e, portanto, só havia uma solução de ganhar tempo. É claro que os movimentos de libertação não morderam o Egito. A lei da greve era para não ver. Reparem que o Spínola, por exemplo, né, ainda antes desta conversa, quando lhes falaram nas comemorações do primário, ele pronunciou-se. Claro, o Spínola, na minha opinião, não tinha dado o poder, mas não tinha uma ideia exata do que é que estava a usar. Não tinha uma ideia da velocidade que as coisas assim, foi sofrendo derrotas atrás. Ele não queria a libertação dos presos e foi. E eu posso dizer que já ouvi da boca de quem foi libertar os presos. Né? Quando chegaram a Peniche, que chegaram a Caxias, uma coisa caricata, mas que mostra os perigos. Na libertação dos presos de Caxias, os spinolistas chamaram ex-inspectores da PIB para se pronunciar quem é que devia ser libertado. E é quase anedótico os PIBs dizem, este não pode ir para a liberdade, vai fazer o mesmo. Assim. Aí foram libertados porquê? Porque a massa popular se juntaram em Peniche, juntar a cadeira aqui do Porto, com os militares também fizeram. Decretaram. Mas eu posso dizer, quando informaram os PIBs que os presos tinham sido libertados, desculpavam. O tipo ficou complexo, completamente. Mas nessa conversa, ele para além do mais, partidos não havia. Isso ficou claro que não ia haver partidos. Mas as associações. É por isso que ainda hoje eu penso que tem centros de trabalho, não ia haver. O Avante tinha que sair sem a força e o martelo. E mais, como não havia partidos, também não podia ser órgão central do presidente. Eu acabava nem disse lá. Não sei como é que eu vou fazer isto, nem é conseguido. Mas bom. E a conversa é toda neste sentido. De ameaça. E a conversa termina com uma ameaça bastante classificada. Há
amanhã é 1º de maio, era 27, era 8 de abril, mas disse que não era isso que eu nos queria dizer. E é amanhã, 1º de maio, que se vai ver se os comunistas são dignos da liberdade que reivindicam assim. Isto é uma ameaça clara. É claro, ele, como já disse, tinha-se pronunciado contra o primeiro. Alguém disse ao ouvido, é melhor ser feriado, vai mesmo ser feriado. Mas ele teve a percepção que era o 1º de maio, que havia as coisas de maio. E mudou. Primeiro que é a grande concentração da conquista. Todos nos lembramos que viveram o 1º de maio. São milhões de portugueses que vieram à rua saudar a conquista. Mas não fizemos isso. O 1º de maio não fez isso. Digamos, as massas populares dos trabalhadores começaram na ordem do dia. As grandes transformações. A necessidade de abandono ao serviço do povo, a terra que trabalha, os contratos coletivos, os direitos das mulheres, todas as grandes reivindicações foram postas naquele dia. E não foi só, nós queremos isto. Não. O nosso povo começou a construir a sua memória. Não esteve à espera do poder. Aliás, grande parte das conquistas que temos não vieram do poder. Vieram da impossibilidade do poder, ou se quiser, da neutralidade. No período revolucionário, não houve nenhum órgão de poder que tivesse em condições de seguir. Nós estávamos em Belém, e estavam a enfiar no governo ou na Assembleia. E esta neutralidade, esta impossibilidade de haver um poder homogéneo, é que permitiu que tudo avançasse. A Constituição não consagrou nada, não deu nada. Se formos ver a Constituição, digamos, tudo que lá está, o essencial, foi como está antes. E por isso nós costumamos dizer que as conquistas da Revolução, digamos, as grandes conquistas democráticas, são fruto da ação revolucionária. Ora, então, e este problema, digamos, leva-nos a uma outra questão que nos conduz a hoje. Estou a falar disto para nós. Ao longo da unidade antifascista, de 48 anos, a unidade antifascista, ou se quisermos os antifascistas, ou todos não sei se seriam antifascistas, mas a oposição ao regime é uma palavra mais rigorosa, porque havia que queriam Salazar, mas queriam manter o regime, havia outros que não queriam liberdade, mas queriam manter as contas. A oposição foi sempre muito. Havia um ponto comum, que era a porta das liberdades políticas. Mas, sobretudo, o que atravessou toda a unidade antifascista até o 25 de Abril, e que se pôs com toda a clareza no 25 de Abril, né? Eu quero dizer, por exemplo, que houve forças políticas que ainda em março não aceitavam a independência das classes. E muito menos mexer nas estruturas económicas e agrárias e tal. Né? E este problema foi com a maior das autoridades no 25 de Abril. Portanto, nisso, quer nós comunistas, quer os setores democráticos, os que estão representados no Congresso de Aveiro, tinham concluído, e bem, que não era possível um regime de liberdade, de bem-estar, mantendo a força e o domínio dos beneficiários do fascismo. O fascismo não era só opressão, o fascismo tinha beneficiários. O fascismo existia para quem? Nós falamos na polícia, nisto, naquilo. Havia um Estado fascista cuja fusão do para Estado com os grupos económicos, com os agrários, era unicável. O Estado fascista não se distinguia do poder económico. Ou melhor, existia para servir o poder económico. Reparai, por exemplo, muitos dos assassinados no Alentejo, os agrários telefonavam. Há aqui os fãs da reivindicação lá vinha a janela, espancavam e até assassinou, foi assim que foi morto. E nas empresas era manter um regime de liberdade, de progresso, bem-estar do nosso povo, mantendo, digamos, um domínio económico dos beneficiários do fascismo, era uma impossibilidade. E, portanto, o grande problema que se pôs no 25 de Abril foi a necessidade, não só de liquidar o poder político, mas também liquidar o poder económico que o sustentava. E foi isto que o 25 de Abril fez, naturalmente, com contradição de muita gente, não aceitava essa
com o problema que se colocou em 25 de Abril, vocações. Isto é, o que é que está não é um problema todo. É, nós hoje podemos comprovar o crescimento, a restauração do poder daqueles que, ao fim e ao cabo, sustentáveis. Vale a pena estas empresas sustentar o fascismo. Eram beneficiários do fascismo para os seus. Em grandes fortunas que se criaram neste país, criaram-se à custa do apoio do Estado fascista. E, portanto, o que se provou é que as amplas liberdades que conquistaram, a perspectiva de um país soberano, a perspectiva da melhoria das condições que foram gigantescas, tornou-se possível, porque instrumentos fundamentais e económicos foram postos aos outros. Ora, hoje o que é que nós vemos? E este problema, que me pergunta se quem é que triunfou, e eu digo que eu vou contar que os beneficiários, as forças que sustentaram o fascismo, não é um problema de ordem, não é um problema é um problema real. Aqueles que durante anos alimentaram, financiaram, sustentaram o corpo fascista são os gestores disto. Claro, há uma diferença, não é? Porque temos organizações sindicais, direito à greve, temos eleições. É muito curioso que eu falo das eleições por uma razão muito simples. A certa altura, não foi o Salazar, aliás, que organizou. Nos finais da República, houve alguns organizadores fascistas, depois o Salazar coincidiu, que defendiam que não era possível um desenvolvimento, para esse desenvolvimento era a criação de grandes grupos económicos e financeiros, com sindicatos, com direito à greve, com eleições, conheciam eles que as eleições obrigam os políticos a fazer concessões e, portanto, para haver esse desenvolvimento, era preciso liquidar essa liberdade. Nós hoje temos, sem dúvida, o domínio do poder económico, mas continuamos a ter, espero que vamos ter durante um tempo, instrumentos para lutar contra isso. Não é? Mas é um facto. Aqueles que sustentaram a polícia na guerra e o regime fascista estão hoje pessoas do nosso país. Além do mais, portanto, o regime democrático, saído da Revolução de Abril, tem uma outra característica que resultou da participação popular. O nosso regime democrático consagrou um regime em que a participação dos cidadãos na vida do país era parte integrante do regime. Isso, digamos, as conquistas e a defesa daquilo que ainda temos também resulta dessa. Mas, portanto, creio que podemos tirar a conclusão, ou pelo menos é a minha convicção, de que a vida mostra que a reconstituição dos grandes grupos económicos e financeiros e uma vida de progresso social não são protagonistas. Não são. Basta ver a distribuição da riqueza. O 25 de Abril, pela primeira vez na nossa história, alterou a repartição da riqueza. Pela primeira vez, digamos, a parte do trabalho sobrepôs a riqueza. Ora, isso não é verdade, isso não existe. Dentro deste problema, o problema é saber para onde é que caminhamos, reforçando-se cada vez mais o poder. Eu também já acho que, depois falando da conversa, assim, é preciso andar distraído, mesmo, ou pelo menos ignorar a experiência na história, os perigos de uma época fascista são reais. Claro, eu posso ter uma formação profissional, uma vida que tive, mas acho que não. Acho que o crescimento das forças fascistas à escala mundial, que é isso, não estamos a falar de Portugal, vemos, é um fenómeno universal, que nos deve preocupar todos. Porque quando acordarmos, pode ser tarde. E porque está bem. Mas isso é preciso perceber porque é que há um novo sul de nascimento das forças fascistas. O fascismo não é um fenómeno conjuntural, nunca foi. Portanto, o fascismo apareceu, no 25 de abril foi-se embora, não, continuaram fascistas, convidaram pessoas no poder que sonham sempre constituir o fascismo teve, e alguns até pensavam ser mais democratas, livres, democratas. O fascismo é um fenómeno social. E não vale a pena a gente. É assim, foi assim. E pagámos caro, o nosso povo pagou muito caro, o facto de não ter compreendido a natureza do fascismo. O fascismo é um fenómeno social. O fascismo existe para servir determinadas coisas.
E no quadro das crises económicas, e é disso que estamos a falar à escala mundial, não é? Quando o capital não tem condições para, no quadro do regime democrático, das liberdades, das greves, das eleições, continuar a explorar da mesma forma, tem necessidade de recorrer às formas de supressão dessa liberdade. E nós estamos a assistir a todo o mundo à supressão de enormes libertades. Mas não é só isso. É que, digamos, há uma massa social que apoia a justiça. Na Hungria, no Brasil, etc. Porquê? Toda a experiência mostra, reparem que o Hitler teve 12 milhões de votos. Posso dar, deve ser muitíssimo. Este louco da Argentina teve milhões de votos. Porquê? Uma conversa que iam varrer, iam serrar tudo. Okay? Que é quando há milhões de pessoas, e é esse o quadro atual, não tem horizontes, que vivem no dia a dia da angústia. Era muito fácil de criar em milagres. E nós temos hoje uma massa gigante que não para de crescer, desesperada, e que é muito fácil acreditar. Vamos varrer o país, vamos limpar o país, etc. E, portanto, ou se dá resposta a esses problemas, ou então essa massa quer crescer. Mas nós temos hoje um fenómeno mais preocupante. Não é o dos anos 30. E pode tornar bastante mais perigoso e muito mais rápido o problema que vai convergir. É que as forças no passado, dos anos 30, 40, entre fascistas e antifascistas, era mais tempo. Hoje isso não é assim. Eu posso vos dizer, e vocês podem utilizar, ou me entender, que foi o que disse. Todos os órgãos de Estado, Presidente da República, Governo, Assembleia, todos podem dizer que foi eu que disse. Que sabem, têm uma informação exata, o que é o crescimento das organizações fascistas à escala do mundo e da Europa. E dos Estados Unidos. Do Estado. E a expressão que foi transmitida era que os grupos nazistas na América crescem com 1 metros. Então é uma informação que se possa dizer que estava lá. E o que é surpreendente é que a ONU aprovou uma resolução alertando para o perigo do crescimento dos grupos neonazis. A ONU não foi um grupo, a ONU, não. E o que é surpreendente é que nenhum país, nem um só país, da NATO e da Europa e da União Europeia tenham votado a favor. Nem um só. Nem um só. A favor da zona. Porque, segundo os americanos, essa resolução viola o direito à livre expressão do pensamento. Já ouvimos esta conversa. Ora bem, portanto, e é curioso que, enquanto se suprime, por exemplo, as manifestações a favor da Palestina, não se permite, portanto, já não há liberdade de pensamento. Mas qual é o perigo para além deste? É porque, digamos, se o nazismo, vamos ver o que é que se passar com as eleições americanas, temos que tem uma força militar espalhada por toda a Europa. Não tenho como nos anos 30 percorrer milhares de quilómetros. Então lá. Mas nós, do ponto de vista do nosso país, vivemos 48 anos de fascismo, temos o direito de nos interrogar, pelo menos nos interrogar, se é legítimo que Portugal continue a participar em organizações supranacionais cada vez mais dominadas fascistas. E não vale a pena eludir este problema. Mais de metade dos países hoje atuais da União Europeia tem fascismo. Tem neonazismo. Não faltará muito, não sei quando, a União Europeia vai ser presidida por uma fascista. O Primeiro-Ministro de Itália assume isso. O Primeiro-Ministro da Áustria assume-se como neofascista. E, portanto, este problema de haver organizações internacionais em que estão pessoas democratas e fascistas a discutir os destinos do mundo leva a uma subestimação dos perigos do fascismo. Ora bem, mas, portanto, havendo estes perigos, nós também devemos pensar que o fascismo não é uma verdade. O fascismo não é verdade. Desde que haja a disposição de combater, dando resposta aos problemas, e naturalmente que, e eu termino,
os valores do Abril, a defesa dos valores do Abril, presidiram à Revolução do Abril, são, na sua concretização, a melhor garantia que temos para evitar o que eu fiz.